A paz, meus amados, é com muita alegria no meu coração que eu venho de uma forma simplória apresentar aqui para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Eu estava meditando nas Escrituras e veio uma mensagem que ele colocou bem recente no meu coração. Eu vou tentar sintetizar e compartilhar com vocês o que o Senhor falou no meu coração para que talvez possa servir de alento para alguém que possa estar passando por alguma situação como essa. A palavra que eu quero compartilhar está no capítulo de Mateus 21. É um capítulo bem instrutivo a respeito do que eu quero dizer, porque as 6 epígrafes desse capítulo, ela fala sobre a mesma coisa, ela é interligado na mesma direção. Ela fala sobre rejeição. E o nosso Senhor aqui, nesse capítulo, ele nos dá a causa e a consequência do que essa rejeição, do que essa situação pode causar no meu e no teu caminho. A palavra está em Mateus 21, do versículo 42 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: Diz-lhes Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Essa palavra aponta para a rejeição de que eles tinham em direção a Jesus. Eles não queriam entender, eles não queriam aceitar que Jesus, o carpinteiro vindo de Nazaré, era o escolhido, era aquele que foi chamado para fazer uma grande obra. Então, ele coloca para nós de uma forma bem clara a rejeição que ele passou. E se ele passou essa rejeição, para mim e por você, para mim e para você não vai ser diferente. Quando ele diz aqui que a pedra do ângulo foi rejeitada, ele está falando com os escribas e os fariseus que o confrontavam. Confrontavam por quê? É o que eu disse no início, que as 6 epígrafes, elas são interligadas. O que aconteceu no decorrer desse capítulo 21 culminou no resultado dessa palavra bem forte, bem firme que o Senhor colocou. Para quem? Não foi no Coliseu de Roma, não foi nos valados, não foi nos meios obscuros, para aquelas pessoas ímpias, não. Foi para o povo santo. Ele estava falando com os escribas e fariseus, aqueles que conheciam a palavra. Foi para o povo santo. Por quê? No primeiro epígrafe, a entrada triunfal de Jesus, Jesus entra em Jerusalém e ele é ovacionado pelo povo. Mas a grande nata da sociedade, aqueles que se intitulam os soberanos, os governantes, eles ficaram surpresos com aquele alvoroço que aquele homem estava causando na entrada da cidade. Então, eles perguntaram, veja bem o que diz no versículo 10, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é esse? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Havia uma grande aversão a Galiléia, a Nazaré, porque dizia-se que de lá não podia sair nada de bom, porque era um vilarejozinho, ela era má afamada, ela tinha uma fama de ser improdutiva, de ser um lugar pequeno, como se fosse hoje uma comunidade, um lugar que ninguém acredita que possa ter um resultado. Por quê? Porque não é formado academicamente, porque não tem um grau de instrução elevado, porque não tem uma condição financeira abastada. E por que que esse seria usado pelo nosso Deus? Tendo em vista que tantos caminham há tanto tempo no meio cristão, porque essa palavra é uma palavra para cristão, meus amados. É uma palavra dura, mas é uma palavra para cristão, para o povo santo. Então, eles não tinham conhecimento, mas o grande povo que sentia necessidade, que passava por essa adversidade, tinha. E ao entrar Jesus na cidade, a primeira coisa que ele fez foi purificar o templo. Por quê? Essa purificação do templo aí, meus amados, ela é simbólica, porque fala a respeito, não é só dos homens mal, dos traficantes, daqueles que roubavam as coisas, que agiam de má fé, não. Fala a respeito dos que roubam o caminho do Senhor, dos que roubam a direção que o Senhor tem para mim e para você, tentam usurpar
daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Se dizem algo e não são. O seu coração não é um coração firmado, não é um coração que está buscando os caminhos do Senhor. A terceira epígrafe é a figueira seca, ou seja, Jesus chegou e purificou o templo, já causando mais alvoroço ainda. E eles ficaram o quê? Irritado, mais irritado ainda, porque entendiam que Jesus queria confrontá-los. Sim, é verdade, ele queria confrontá-los. E ao confrontá-los, eles queriam matá-lo, mas via que a cidade toda o ovacionava. Então, se sentiam incapazes de fazer isso. Jesus vai embora e vai para Betânia e depois de manhã cedo acorda para voltar à cidade. E quando ele está vindo é a epígrafe da figueira seca. Ele vê uma árvore frondosa, uma figueira linda e sente fome. E ele, ao ir colher daquele fruto, não encontra nada. Por não encontrar nada, meus amados, ele está fazendo uma alusão àqueles que o rejeitaram lá, que não o conheciam e, além de não o conhecer, ainda o rejeitaram. Ainda queriam matá-lo por ele tentar fazer uma mudança, uma transformação, quebrar um paradigma que eles não queriam aceitar porque eles achavam que a ideia deles era uma certa. Ora, eram homens de Deus, sim, é verdade, mas o pensamento já havia se equivocado há muito tempo. Então, Jesus, ao tentar colher o fruto e não colhe, aquela figueira está seca, ele a amaldiçoa e ela seca. E ela seca porque ela não tem fruto. Jesus fala que ela não vai dar mais fruto nenhum. Então, se ela não vai dar mais fruto nenhum, ela no mesmo momento seca. E eles ficam abismados com isso. Então, essa situação aponta, porque às vezes nós vemos uma pessoa ou uma situação que parece, aparentemente, que é o divisor de águas. E não é, meus amados. O fruto verdadeiro não está ali, não está presente. E Jesus faz questão de mostrar isso para os seus discípulos. Então, quando ele entra na cidade, já tinha dado esse ensinamento para os discípulos, ele entra na cidade e os fariseus e os escribas vêm confrontá-lo, perguntando a ele com que autoridade ele fazia isso. É onde entra a terceira epígrafe, a quarta epígrafe, o batismo de João, onde eles, tentando confrontar ele, ele pergunta para ele: vem cá, o batismo de João é da onde? É do céu ou é dos homens? E aí eles, numa dúvida terrível de querer dizer que era do céu e eles o apedrejam, e a cidade se levantar contra ele, eles falam que não sabe. Jesus fala: eu também não vou dizer. Mas Jesus, ao dizer para ele que também não vai dizer, Jesus dá mais duas epígrafes, que é a epígrafe da parábola dos dois filhos e a parábola dos lavadores maus. Indiretamente, Jesus estava respondendo para eles a respeito da pergunta que eles fizeram, de onde vem o poder. Jesus estava ali de uma forma cirúrgica, mostrando para eles que eles eram o causador de todo aquele alarido que quando Jesus entrou para quebrar esse paradigma. E eles entendiam perfeitamente quando Jesus coloca essas duas parábolas. Eu estou sintetizando porque não dá tempo, ela é longa, de 1 hora e pouca. Então, assim, Jesus dá essas duas parábolas apontando para eles o equívoco deles, o engano deles. E eles percebem, mas primeiro, ao ouvir a parábola, eles são preconceituosos e taxativos. Vão logo de uma forma bruta, querendo extirpar de uma forma como que se estivessem numa situação altiva. E Jesus mostra para eles que aquela situação se referia a eles. Eles é que estavam enganados e pensavam ter o controle da situação. Aí Jesus dá essa lavada, que foi o texto que ora lemos, a respeito da pedra angular, que diz que vai ser tirado deles, sim, vai ser tirado deles o reino do céu, porque eles não estão dando o fruto devido que Jesus esperava. Então, essa rejeição é normal para mim e para você. Talvez o seu coração esteja um coração aflito, um coração machucado devido à rejeição que enfrentamos no nosso meio evangélico, ou na nossa família, ou no nosso trabalho, e o nosso coração fique apertado. Meus amados, a palavra que o Senhor coloca no meu coração é: não se deixe abater. Recantaralabasuri andaralabás, orebassu verelecaralabás. Não se deixe abater.
Levanta a sua cabeça e siga em frente, porque o mesmo Jesus que dá essa lavada nele, ele fala comigo e contigo a respeito do que ele tem preparado para mim e para você, que está em Mateus 4, quando ele está recolhendo os discípulos. Ele me confortou aí nessa mensagem para que eu pudesse compartilhar contigo, porque se ele te chamou, se a sua chamada é firme, fiel e verdadeira, homem, demônio, nenhum vai interferir no que o Senhor tem preparado para você. Vai se cumprir. Em nome de Jesus, vai se cumprir, porque ele diz o seguinte, no versículo 18 do capítulo 4, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos e disse-lhes, parte B do versículo 9, do versículo 19, essa parte A do versículo 18, fazendo um link do versículo 19 a parte B, onde ele diz, e disse-lhes, o versículo todo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus estava andando pela Galileia e ele escolheu aqueles discípulos. Ora, se o seu chamado é um chamado verdadeiro, foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e você sabe, porque quando ele te chama, não tem como se enganar, a voz dele é firme, é potente, é poderosa, é profunda e faz com que haja transformação na sua vida e você possa pregoar o quê? O reino dos céus. Mas é ele que te escolhe, e se ele te escolheu, você pode ficar tranquilo. Homem, demônio, nenhum vai impedir, vai interferir no que o Senhor tem preparado para você. Quando ele me deu esses 2 versículos, ele confortou o meu coração dizendo, se você está sendo rejeitado, acalme-se, porque eu estou contigo, eu te chamei, eu vou te honrar, eu vou fazer com que você seja pescador de homens. Somente confie, acredite, deixe o nosso Senhor guiar os seus passos, os seus caminhos, e Ele te fará vitorioso. Ele fará com que você venha colher bons frutos, que você possa dar bons frutos para a honra e glória do nome dEle. Você não vai ser uma figueira seca. Você não vai ser uma figueira seca. Acredite, creia, entregue a sua caminhada nas mãos do nosso Jesus, porque se ele te chamou, se ele te escolheu, se não é uma coisa abstrata, uma coisa que ficou no ar, se é uma coisa que você sabe que é real, ele te chamou, a sua transformação, a sua conversão é verdadeira, creia, porque ele tem um projeto para você e ele vai fazer cumprir. O nosso Deus não é homem para que minta, e quando ele começa uma obra, ele termina. Confie, meu amado, minha amada, se é no ministério de louvor, se é no ministério de ensinamento, onde quer que seja, se é no seu trabalho, na sua casa, fique tranquila, confie. A palavra que o Senhor coloca no meu coração é essa: entregue seus caminhos ao Senhor, porque Ele mudará todo o enlace, todo o obstáculo, tudo que possa tentar te impedir, ele vai tirar no tempo certo, no momento certo, e o nome dele será glorificado na tua vida. Recebe essa palavra, meu amado, minha amada, no seu coração. Não deixe que a rejeição do homem ou daqueles que estão em sua volta venham fazer com que você se distancie da caminhada ou perca a fé. Use isso como um trampolim, use isso como um gatilho para cada vez mais fazer você dar passos longos em direção maiores, inimagináveis, onde Ele vai te colocar. Recebe essa palavra, meu amado, no seu coração. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.